Oi, gente, bom dia. Vamos lá para mais um dia de live. E hoje o tema que Jesus veio colocando no meu coração durante a semana é até um tema sobre um chá de mulheres que vai ter na minha igreja no próximo sábado. E esse aqui é um dos louvores que nós vamos louvar. E, gente, é exatamente esse o tema, não sobre Lázaro, mas sobre Marta e Maria. O tema hoje é posicionamento. Como você tem se posicionado na sua vida, tanto pessoal quanto espiritual? Como você tem se posicionado? Aonde você tem colocado o seu foco? Aonde você tem dedicado o seu melhor tempo, o seu tempo de qualidade? Irmãos, nós sabemos que nosso primeiro ministério é na nossa casa. Então, na nossa casa tem que ser o lugar que a gente procura a nossa intimidade com Deus, que nós procuramos estar mais íntimos, estar mais próximos. É na nossa casa que nós devemos ter o nosso altar de adoração a Deus, né, com a nossa família. Assim como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim nós devemos estar com a nossa casa. Devemos buscar ser mulheres que edificam o lar, né? Não ser aquela mulher imprudente. Devemos buscar que os nossos maridos estejam debaixo da palavra, estejam, né, amando as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Então, tudo começa ali, a sua vida espiritual é ali na sua casa. Então, a gente tem que saber se posicionar dentro da nossa casa, para que assim, quando a gente for se posicionar, né, do lado de fora, não seja uma mentira. Porque é que nem eu falei esses dias. As redes sociais vieram aí, né, teve muita doença emocional que é por causa realmente dessas redes sociais, que mexem com a cabeça das pessoas, porque vai cobrando uma coisa que não... Você se cobra de algo, de estar dentro de um padrão, de estar dentro de um nicho que realmente não tem nada a ver com você e você se cobra por não estar ali dentro, enfim. E essas redes sociais veio para tirar o nosso foco, para nos afastar, então nós temos que tomar cuidado, né? E a gente tem que se posicionar, tem que tomar cuidado com as fontes que a gente se alimenta, né? Enfim, mas vamos lá. Eu vou ler a palavra hoje. A palavra de hoje, como eu disse, é sobre Marta e Maria. E vamos lá. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Vamos lá. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Se você quiser me acompanhar, tiver sua Bíblia aí, quiser acompanhar, tá bom? Quiser ler depois, eu vou lendo aqui e a gente vai conversando sobre o assunto, tá? Então vamos lá, na casa de Marta e Maria, é o título da leitura. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Como eu falei, o tema hoje é posicionamento. Como você tem se posicionado? Como que você tem dedicado o seu tempo ao Senhor? Você tem dedicado tempo de qualidade para alimentar o seu espírito, para alimentar a sua vida espiritual? Porque assim, irmãos, nós dedicamos 9 horas do nosso dia. Se você é CLT como eu sou, basicamente 9 horas é o período assim mínimo que você dedica para realizar sonhos de outras pessoas, para alimentar sonhos de outras pessoas. Então você trabalha para construir o sonho de outras pessoas.
Mas por que é tão difícil você dedicar um pouco do seu tempo, um período do seu dia, para se dedicar aos sonhos que Deus tem sobre a sua vida? Porque é tão difícil tirar esse período para se dedicar a alimentar o seu espírito e alcançar o que Deus tem para sua vida. Porque Deus, ele vê além do que nós vemos. E os planos dele para nossa vida são muito maiores que os nossos. É como eu falei, a gente imagina o paraíso de uma forma que não é nem um décimo do que ele é. Então, os planos de Deus sobre a nossa vida, ele vê coisas que a gente não vê, ouve coisas que a gente não ouve. Então, os planos dele para nós são imensos. Só que para a gente poder viver esse sonho, nós temos que nos dedicar a ele. Nós temos que estar dedicados a viver a palavra dele. Porque ele não vai dar o que ele tem para nos dar se a gente não estiver dentro da palavra, se a gente não estiver dentro do que ele quer para nós. Porque Deus, para nos dar o que ele tem para nos dar, ele tem que nos preparar para receber. Ele não vai te dar algo de você estando de qualquer forma, você estando, né, em cima do muro, enfim. E eu tava ouvindo esses dias um vídeo que ele falou assim, uma coisa bem interessante. Ele falou assim: é engraçado que a gente tira dízimo, né? A gente tira o dízimo ali do nosso dinheiro, mas a gente não tira o dízimo do dia para dar o período para Deus. Sabe quanto é o dízimo de 24 horas? 2 horas e 40 minutos, mais ou menos. Então, se você vai para o culto, é 1h30 que você fica ali dedicado ao Senhor. Se você está ali de corpo presente, de alma presente, de espírito presente. Se você está indo só por ir, você não está dedicando ao Senhor. Então, toda vez que você estiver na presença de Deus, se dedique, esteja presente, esteja ali naquele momento. Tira celular, se for te atrapalhar, se for para você ouvir um louvor, põe o louvor e deixa o celular longe, para você não ficar vendo notificação, para você não se dispersar. Porque é como eu falei, as redes sociais vieram para nos ajudar, nos comunicar com pessoas que estão longe, mas ela também nos atrapalha, ela nos tira do foco. Esses dias também eu vi um vídeo falando assim, que a gente está esperando o anticristo vir, por várias formas, por forma de pessoa, quem será? Será que já nasceu? Será que não é? Mas a pronúncia, eu acho que é em hebraico, a pronúncia em hebraico do 666 é a mesma do www. Então, às vezes a gente está esperando que ele apareça em forma humana e é isso aqui, é a internet. Porque a internet, querendo ou não, ela tem toda a nossa vida aqui nela. Se alguém rouba seu celular hoje em dia, você fica desesperado, porque sua vida tá ali, seu banco tá ali, seu dinheiro tá ali, seus documentos, tá tudo ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a internet, com o uso dela, porque o que eu tô falando, não tô falando pra atacar ninguém, porque o que eu tô falando é o que eu vivo, o que eu realmente vivi, e Deus trabalha em mim pra poder trazer pra vocês o que eu tô vivendo, o que eu vivo, o que eu já vivi. Então, assim, a internet, ela tira muito nosso foco. Já teve dias de eu ficar o dia inteiro falando, eu vou tirar um tempo pra orar, vou tirar um tempo pra orar, vou tirar um tempo pra orar, e passou o dia, eu tô na internet, tô no meu feed lá, nas redes sociais, e passou o dia e me deu sono, eu fui deitar na cama e capotei. Não consegui orar 2 minutos. Então, assim, tomem cuidado, dedique tempo de qualidade ao Senhor, porque os dias são maus, né? Assim como Maria, se derrame aos pés do Senhor. Não fique como Marta, correndo para um lado, para o outro, querendo fazer tudo, dando conta de tudo, e Jesus ali esperando você se sentar, esperando você dar atenção para o que Ele tem para te falar. Porque Jesus, ele não ele não impõe, ele não, como que fala? Não é que não impõe, ele não te obriga a fazer as coisas, ele apenas te fala, isso aqui é melhor para você, esse caminho é melhor, essa direção que você vai tomar é melhor, afastar-se dessa pessoa é melhor. Você tendo intimidade, você ouvindo a voz dele para sua vida, você vai ser bem direcionado. E outra coisa, eu até falei na minha pregação da última terça-feira que eu preguei, do mês passado. A oração, só de você se posicionar de joelhos, ela já trabalha muitas coisas no seu corpo. Deus é tão maravilhoso que quando a gente está o adorando, quando a gente está em adoração, no momento ali se dedicando a Ele, o nosso corpo é beneficiado junto com o nosso espírito. Então, assim,
Eu já ouvi várias pesquisas científicas que comprovam o quão bom é a oração, tanto pra gente quanto pra pessoa que recebe. Já vi falando assim, um médico falando que quando a gente se posiciona para orar, ele colocou uma ressonância para poder ver como que mexia no nosso cérebro. E ele mexe aqui na frente, no lóbulo frontal. Ele falou assim que trabalha o nosso lóbulo frontal, que a única coisa que trabalha aqui é quando você faz a oração, porque ele ativa, ele cria... faz criar massa cinzenta, porque a gente vai perdendo. E quanto mais a pessoa ora, mais decisões assertivas ela tem, mais decisões certas ela tem, porque ela está ali orando. Já fizeram pesquisas com pessoas que estavam em coma profundo, que não respondiam a nada, e colocaram pessoas para orar por elas ali, e teve pessoas que saíram do coma, acordaram por conta de receber essa oração. Então a oração, ela pode ir muito em seus efeitos. A oração é muito poderosa. Então você acha que Satanás, sabendo disso, ele vai querer que você ore? Ele vai querer que você busque? Ele vai querer que você dedique tempo de qualidade a Deus? Você acha? Ele vai fazer de tudo para impedir você, de tudo. Ele vai atacar você de várias formas. E às vezes a gente tá dentro da igreja, tal, tá indo todo domingo, mas não tá mudando em nada a nossa vida. Assim ele também te engana, porque ele vai colocar a falsa sensação de que você está fazendo a vontade de Deus, sendo que você não tá fazendo nada, você só tá indo pro culto, ouvindo ou entrando por um ouvido, saindo pelo outro, e não tá praticando. Deus não quer isso, ele quer que você haja, que você tenha ação. Oração, orar e ação. Orar, pedir, clamar e fazer o que Deus tá mandando. Se Deus tá mandando você ir por um certo caminho, não vá pelo outro, porque Deus sabe lá na frente quantas vezes Deus falava comigo. Eu teve uma situação, vou até contar pra vocês, de um ex-relacionamento meu, que ele me causava um mal que eu tenho sequelas que eu tratei, eu tive que tratar até hoje, assim. Algumas coisas ainda vejo que ainda tenho sequelas sobre desse relacionamento tão ruim que foi. E uma vez eu fui buscar, minha mãe falava, não gosto dele, não continua, separa e tal. E eu, ai, minha mãe, né, não sabe de nada. Como sempre, né, a gente acha que a mãe da gente sabe de nada, mas mãe, ó, ela vê, Deus dá a visão pra ela ali, ó, do além ali, ela vê além. E aí, passou um tempo, fui buscar a palavra. Orei, minha mãe até tava comigo do lado no culto. Falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não tô entendendo o que o Senhor quer falar pra mim. Então, por favor, seja claro. É pra mim continuar assim? Não é pra mim continuar, não. Fala sim, não, pra eu poder entender, porque o Senhor fala pelas entrelinhas e eu não queria entender, de verdade. Deus falava, claro, mas eu não queria entender enquanto ele não falasse não. Aí eu orei dessa forma, levantei da oração, não tinha iniciado o culto ainda, eu cheguei antes, orei, fiquei conversando com Deus e falei, Senhor, seja claro. Aí antes do irmão iniciar o culto, ele saudou a igreja e falou assim, irmãos, antes de iniciar o culto, Deus me pediu para falar uma coisa. Ele falou assim, você veio hoje buscar confirmação de algo e Deus diz que é não. Aí ele, vamos continuar o culto. Ele não falou mais nada, ele deu a resposta batida. E o que eu fiz? Teimei, sofri e tô sofrendo consequências até hoje. Então assim, até hoje não, que hoje tá mais brando. Deus já me libertou de muita coisa. Mas eu sofri por muito tempo consequências de ir contra a vontade de Deus. De ouvir ele falar claramente um não e teimar e continuar naquilo e me afundar cada vez mais o meu psicológico, o meu emocional naquela situação. E eu tive muitas sequelas ruins desse relacionamento. Então assim, se posicione, busque a Deus. Quando ele pedir pra você ir fazer alguma coisa, faça. Se ele falou não, é não. Se ele ficou em silêncio, espere a ordem dele. E se ele falar sim, siga em frente. Porque, ó, agora eu vou contar um testemunho bom. Quando eu comecei o meu relacionamento com meu marido, né, a gente começou assim, meio, né? A gente começou assim, meio do nada, a gente conversava e tal, e foi acontecendo as coisas, começamos a namorar e tal.
Aí eu fui buscar a palavra de Deus, né? Falei assim, Senhor, eu queria casar. Só que, né, eu tô vendo a minha situação, não sei se o Senhor é de acordo com isso. Se não der pra eu casar de noiva, assim, eu aceito só um casamento no civil, só pra mim ficar em paz, poder vir à sua casa e ficar em paz e tal. E nesse dia eu chorei muito, porque eu queria muito ficar em paz com Deus. É muito ruim você sentir uma cobrança, sentir que você não tá no caminho certo, que você tá... que Deus pode estar se afastando de você. É muito ruim esse sentimento, é muito ruim. E nesse dia eu chorei muito, conversei com Deus. Eu falei assim, Senhor, por favor, me ajuda. Nem que seja só no civil, só pra eu dizer, só pra assinar um papel e o Senhor abençoar, eu aceito. Eu queria fazer uma festinha pra família, que fosse um churrasco, sabe? Entre a família assim mesmo, mas se não der, tudo bem. E ali eu não via, tipo, o meu casamento, a gente fez tudo em 2 meses. E até hoje eu ponho as contas no papel, eu não sei como que aconteceu aquilo. Não sei, é Deus, foi Deus. Lá naquele culto, Deus falou assim pra mim na hora da palavra, eu me agradei do seu coração, eu me agradei do seu pedido. Fique em paz, porque o seu desejo foi bom aos meus olhos. E eu vou mandar anjos para poder te ajudar. E naquele dia, naquela semana, eu tinha achado, eu ia fazer no quintal de casa e tudo mais, eu comecei a fazer a lista e eu vi que no quintal da minha sogra, né, que eu morava lá, não ia dar, era muita gente. E a gente teve que ir atrás de salão para poder fazer essa cerimônia e tal. E eu falei, não tem como, não tem dinheiro para alugar salão, não tem como, é muita coisa, vou ter que alugar decoração e tal. E Deus mandou essa palavra. Falei, amém. E eu ouvi dizer que Deus ama casamentos, e realmente Deus ama casamentos. Dali pra frente, daquela palavra em diante, Deus começou a mandar, a gente conseguiu orçar, a gente conseguiu lugar, a gente conseguiu pagar tudo, ficar em paz. E, gente, até hoje não sei como que foi isso, foi trabalhar de Deus. Você colocar na ponta do lápis, você não entende de onde veio dinheiro, porque eu tava recente trabalhando, foi coisa de Deus. Então, assim, se Deus está a favor, vai, confia. Que eu sempre ouvi testemunhos de pessoas falando que Deus preparou a casa, Deus preparou isso, Deus preparou aquilo, e eu falava, será que comigo vai ser assim também? Eu ficava me perguntando, né, me questionando, e quando chegou a minha hora, Deus cuidou de todos os detalhes. Então a gente tem que estar ali dedicadas a Deus, não só para receber as bênçãos, mas para ser direcionada. Quando Deus fala não, é não. Não teme com Deus. Deus conhece o nosso futuro, Deus sabe o que vai prejudicar aquilo. Olha a minha situação, eu fui contra um não a Deus, e o tempo que eu sofri por conta desse não precisava ter sofrido, não precisava ter passado por isso, mas eu teimei com um não e colhi as consequências. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Se você for contra uma ordem de Deus, Deus falando, ele tá vendo, não que ele vá, não é isso. É que você vai colher, Deus é um pai. Filha, não faça isso. Não faça isso que você vai colher consequências ruins lá na frente. Não, vou fazer. Deus não sabe de nada. Vou fazer. Às vezes eu não entendi errado, às vezes não foi comigo. E vai teimando que você vai colher lá na frente. Então tomem cuidado. A gente tá vendo o mundo como tá hoje. A gente tá vendo que as pessoas estão se perdendo. E, gente, Satanás não brinca de ser Satanás. Quando a gente fala que ele conhece a palavra, não é porque Satanás tá lendo a Bíblia, é porque ele tava vivendo todas as coisas que aconteceram. Satanás era um anjo de Deus que caiu do céu. Ele quis ser maior que Deus. Você acha que era ele que atentou a Eva? Foi ele que atentou a Eva com o fruto proibido. Ele estava lá no Éden e ele tá até hoje tentando fazer com que a gente saia do caminho. Ele tentou Jesus, ele falou para Jesus, se você se prostrar a mim, eu vou te dar tudo que você tá vendo aqui. E Jesus falou, sai, aparta de mim. Então, gente, nós temos que ter esse discernimento, essa sabedoria. A gente tem que saber se posicionar aonde a gente estiver. O ambiente não pode
nos afetar. Nós temos que mudar o ambiente quando a gente chega. A gente não pode se adequar ao que está acontecendo ali. A gente não pode se moldar às pessoas que estão ali. Nós temos que ser a diferença. Nós somos cristãos. Nós vivemos para levar a palavra de Deus nos lugares. Então a gente tem que se policiar muito, muito para não se deixar levar pelo ambiente. É difícil, porque às vezes você faz uma amizade, aí você começa a conversar, vai pegando ali intimidade com a pessoa e vai tentando se encaixar no mundo dela, e a gente não pode fazer isso. A gente não pode. A gente vive para Cristo, então a gente tem que fazer de tudo para que Cristo apareça no nosso andar. A gente tem que tomar cuidado com isso. Hoje em dia, as coisas ao nosso redor tentam nos influenciar de todas as formas. Como eu disse, Satanás trabalha diariamente para te desviar do foco, para te tirar do plano que Deus tem para sua vida, mas não deixe que ele tenha esse poder, não dê esse poder para ele. Se dedique. Quando Deus te tocar, às vezes a gente ouve uma vozinha, a gente tá lá no feed lá. Para um pouquinho para orar. Aí você fica, daqui a pouco eu paro. Filha, para um pouquinho para ler minha palavra. Mas esse vídeo tá tão engraçado. Deixa eu ver aqui, peraí. Filha, para um pouquinho, me busca. Eu quero falar com você. Não é a sua cabeça, não é você, não é o seu coração. É Deus te chamando. É o Espírito Santo te incomodando porque você tá perdendo muito tempo longe dele. O Espírito Santo não gosta de ficar longe de nós. O Espírito Santo quer ter intimidade conosco, quer que nós tenhamos contato com ele diariamente. Então, é difícil falar da palavra de Deus hoje em dia porque muitos não querem ouvir. Muitas pessoas não têm interesse pela palavra mais. O amor de muitos está se esfriando e foi falado isso já. Deus nos alertou que o amor de muitos esfriaria. Tem igrejas esvaziando, tem pessoas que não querem mais saber por um motivo bobo, se afastam da igreja, da casa de Deus. A igreja, a gente fala que a igreja é a casa de Deus, e depois a gente fala que Deus habita em nós, né? Que o Espírito Santo habita em nós. Aí você fala, mas se ele habita em você, então você não precisa ir para a igreja. Precisa, porque a igreja é o lugar onde os santos se reúnem. A igreja é justamente para a gente se reunir e fazer o Pentecostes acontecer. Atos 2 falou, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando veio de repente um som, um vento impetuoso que desceu e desceu fogo do céu. Gente, é o ambiente, você cria o ambiente. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Nós precisamos nos reunir em casa com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos pais, para que a gente crie esse ambiente dentro da nossa casa, mas nós temos que estar em comunhão com os nossos irmãos. Nós temos que estar ali dividindo a palavra, buscando, louvando a Deus. Você não vai ficar forte só se alimentando de rede social, de palavra de gravada, você não vai. Às vezes, tem vezes, quando eu tava nas minhas crises, que eu tive crise de ansiedade, de pânico. Então, no começo, a rede social me ajudou, porque eu comecei a ouvir uma palavra ali, outra ali, Deus ia me direcionando. Mas se eu ficasse só ali, eu não tava curada hoje. Eu não fui curada por causa de uma palavra da rede social. Eu não fui curada por causa de uma pregação da rede social. Não fui. Ali foi um direcionar de Deus para que eu já começasse a me aproximar e a buscá-lo mais. É isso que nós fazemos aqui. A gente vem trazer a palavra para vocês aqui. Quem traz a palavra, né, a verdadeira palavra, a palavra de Deus, vem justamente para isso, para que você assista e seja tocado. A gente nunca sabe qual palavra vai cair para você aí no seu feed, mas a gente está aqui justamente para isso. Para te levar a conhecer a palavra e através disso você querer buscar mais. E aí você buscar aceitar a Jesus se você ainda não o aceitou. Abra a porta do seu coração para que você receba ele aí na sua casinha, no seu coração. E busque uma igreja que seja cristocêntrica. Uma igreja que esteja dentro da palavra de Deus. E continue se alimentando ali. Tenha comunhão com seus pastores, com os irmãos da igreja, né? Ajude a sua igreja. Porque, gente, eu era de uma outra doutrina, e lá essa parte era muito legal de ver. Os irmãos da igreja, quando tinha que fazer obra, fazer
essas coisas, né, de construção, enfim, eles nem gastavam com mão de obra, os irmãos se juntavam, ia lá, trabalhava na igreja, as irmãs faziam a comida para levar para eles, faziam umas marmitas, faziam uns lanches, levava para os irmãos, e essa parte era muito linda de ver, eles têm muita comunhão, e é isso que a gente precisa. Hoje em dia tá muito difícil você encontrar isso, tá muito difícil você ver pessoas dedicadas ao reino, dedicadas a estar ali servindo a Deus. É difícil, e é difícil também você dedicar, né? Como eu falei, a gente dedica 9 horas do nosso dia para alimentar sonhos de outras pessoas, construir sonhos de outras pessoas, mas para Deus trabalhar na nossa vida, construir os sonhos dele para nós, a gente não se dedica da mesma forma, e não deve ser assim. Então, e como eu disse, gente, Deus trabalha primeiro em mim, para depois eu vir trazer a palavra para vocês. Tudo que a gente traz, pelo menos da minha parte, Deus trabalha em mim e me acusa e me ajuda a melhorar para eu vir falar com vocês. Às vezes, enquanto eu tô falando, Deus tá trabalhando em mim algo também, porque eu não tô isenta, eu sou ser humano, eu também sou fraca, eu também sou pequena, eu também erro, eu também, né? Então, assim, Deus trabalha da mesma forma que eu tô falando, Deus vai trabalhando em mim também. Eu não tô aqui pra ganhar fama pra nada, eu tô aqui pra evangelizar. Irmãos, não sei se vocês já leram Oséias. Lá em Oséias 11, ele fala assim, ó, do versículo 7. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir o Altíssimo, de modo algum o exaltam. Então, gente, é como eu falei das outras vezes. A nossa alma clama e pede para buscar o Espírito Santo, para buscar a Deus. Só que a nossa carne, se você deixar, se você alimentar mais ela do que o Espírito, ela vai falar mais alto. Então, ela falando mais alto, o seu espírito vai se sufocando lá dentro e você não vai exaltar a Deus. Desculpa. Mas no versículo 8 fala assim: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos dos outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Então, irmãos, Deus, ele tem o momento dele de executar a ira quando precisa. Mas aqui ele fala que o coração dele está enternecido, ele está com compaixão. Então, todos os dias, Jesus está aí na sua portinha, pedindo para entrar, pedindo para fazer morada, pedindo para poder te moldar. Porque a gente convida as pessoas para nossa casa, é que nem a minha pastora falou esses dias. Às vezes a gente convida a pessoa para entrar na nossa casa, né? Convida. Aí a pessoa vem, entra na sala, senta aí no sofá, ou vamos aqui na cozinha tomar um café. Mas aí você decide onde a pessoa entra. Mas com Jesus a gente tem que ser diferente. Jesus não vem para visitar, Jesus vem para fazer morada. E quando a pessoa vai morar em um lugar, o que você faz? Você entrega a chave na mão dela, para que ela entre, olhe, igual quando eu cheguei aqui onde eu estou morando. Eu entrei, olhei, pintei as paredes, mudei as coisas de lugar, coloquei as minhas coisas no lugar onde eu queria, e assim foi. Assim tem que ser com Deus. Deus vai chegar, vai tirar toda a sujeira, vai pintar, vai arrumar a casa, vai colocar as coisas no lugar, vai tirar o que tem que tirar, vai doer, vai sofrer, mas é pro melhor, pra hora que ele entrar, pra ele poder morar, nosso coração tem que estar limpo. Ninguém habita em lugar sujo. Jesus é puro, é limpo, ele não vai habitar em sujeira. Então ele vai trabalhar em você. A gente é vaso na mão do oleiro. E pra ser moldado, a gente vai ser moldado, vai ser lançado no fogo pro barro poder ficar pronto para ser usado. E se rachar, se der alguma rachadura, volta para a mão do oleiro e vai pro fogo de novo, para assim ficar inteiro. Então a gente tem que estar sempre nessa visão. Tem que deixar Jesus morar na nossa casa, morar,
não ser visita, morar, fazer as mudanças necessárias. E a gente tem que se ver como vasos também na mão do oleiro, para que ele nos molde. Porque às vezes a gente fica, ai, mas tal pessoa se afastou de mim, mas eu tenho essa mania, eu tenho esse vício, como que vai ser? Não, eu tenho que melhorar para depois eu ir atrás de Deus, depois eu deixar ele entrar. Não, gente. Tem coisas que você não vai conseguir sozinho, tem coisas que, por exemplo, vícios. Tem vícios que você não vai conseguir se libertar sozinho. Então você deixa Jesus entrar, deixa Deus entrar, que ele vai te ajudar. Se você não tiver essa ajuda, você não consegue sair. Então, esteja ali, se entregue verdadeiramente, dedique tempo, esteja ali com Deus, louve Ele, adore Ele, seja grato, porque a gente sendo grato, o nosso dia é outro. A gente começando agradecendo. Irmãos, quando eu estava com as minhas crises de ansiedade, de pânico, tinha uma coisa que me marcava muito quando eu tinha essas crises, que era a falta de ar. Então eu tô aqui conversando com você, tranquilo, tô rindo e tal. Como a minha crise já era generalizada, não tinha um gatilho, não tinha uma situação que eu sabia que ia despertar. Era do nada. Então eu tô aqui conversando, rindo e tal, do nada parecia que vinha uma mão e tampava aqui, ó. E eu começava a puxar o ar e o ar não entrava. Até que quando eu fui curada, num culto de mulheres, que é o culto que vai ter no sábado que vem, foi no culto desses que eu recebi a cura. Nesse culto que eu recebi a cura, no outro dia eu acordei e eu ficava olhando, esperando a falta de ar e não vinha. Aí passou o dia e nada da falta de ar vinha. Passou o dia e nada da falta de ar vinha. No outro dia eu falei, amanhã vai acontecer. Eu só pensava, amanhã vai vir de novo. E nada. No terceiro dia eu comecei a chorar. Gente, Senhor, muito obrigada porque eu tô respirando. Muito obrigada. Eu nunca, tipo assim, nunca tinha agradecido a Deus por respirar. Porque respirar é uma coisa que você faz naturalmente. E eu nunca tinha ficado sem isso. E quando eu voltei a respirar normalmente, sem sentir nada me tampando a minha respiração, eu só soube agradecer. Senhor, obrigada por respirar. Obrigada porque eu nunca tinha reparado o quanto isso faz falta. Obrigada por enxergar, obrigada por respirar, obrigada por poder ter saúde, poder levantar da minha cama, poder ir trabalhar, por ter uma casa, um lar, por ter um leito para eu poder dormir, por ter um chuveiro quentinho. Tudo isso a gente tem que agradecer. Se você for parar para analisar, você tem muita coisa para agradecer. Você não tem que ficar esperando acontecer um milagre para você agradecer pelo milagre, não. A gente tem que ser grato no pouco, nas pequenas coisas, que assim Deus vai acrescentando conforme a gente for necessitando. Deus não vai te dar além do que você precisa. Deus não vai te dar além do que você vai necessitar de viver nessa terra. Ele vai te dar o que você precisa para viver aqui. Porque, irmãos, quando a gente morre, por exemplo, morri. O que vai acontecer com as coisas aqui da minha casa? Vai ficar. Eu vou levar minha rack, minha TV, minha cama, meu guarda-roupa? Não vou, vai ficar tudo aqui. Então Deus não vai te dar além do que você necessita para viver bem. Ah, você precisa alimentar? Deus vai prover. Deus vai prover alimento. Eu já vi testemunhos de... Por isso que eu falo que criança, a gente tem que investir nas crianças. Eu vou vir um dia falar só de crianças aqui. Eu já separei até uns versículos, alguma coisa para falar sobre isso. Invistam nas crianças da sua casa. O mundo tá aí tentando manipular a cabecinha delas de várias formas diferentes. Eles estão tentando impor coisas na cabeça delas para que elas se desviem do caminho de Deus já desde cedo, porque as crianças são a igreja do futuro. E a criança imita tudo que você faz. Ela pode não ouvir muito do que você fala, pode ir contra às vezes o que você fala, mas ela observa você, ela vê o seu viver, o seu caminhar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu ouvi alguns testemunhos uma época, assim, de irmãos que quando eram crianças, eles oravam, falavam, mãe, eu queria um Danone. E a mãe não tinha dinheiro para comprar um Danone. Aí ela falava, filho, ora a Deus que Deus vai preparar. Aí eles falaram que ia pro quarto e ficavam orando, Senhor, eu queria um Danone, ou eu queria uma bolacha de morango, eu queria, sei lá,
Eles falavam que o que ele queria, um docinho, uma coisinha, toda criança quer, um pirulito, uma bala, sabe? E às vezes a mãe não tinha de onde tirar pra dar, não tinha, porque era muito... Era pobre, assim, era muito necessitada naquela época. Só tinha o dinheiro pra comida e acabou, não tinha dinheiro pra comprar uma coisinha a mais. E aí a criança ia pro quarto orar, às vezes no mesmo dia ou na mesma semana, chegava um irmão com o carro carregado de compra e ele falava assim: irmã, eu não sei o que você tá precisando, fiz uma compra, mas Deus me falava para trazer um Danone, para trazer uma bolacha de morango, exatamente como a criança pediu. Às vezes a criança pedia um pacote, o irmão vinha com 5, trazia 5 para a criança, trazia 5 cartelas de Danone. Então, Deus ouve a oração das crianças. Nós temos que ter essa vivência com os nossos filhos, ensinar a palavra de Deus desde o berço, desde sempre, e viver a palavra de Deus para que eles vejam. As crianças, elas seguem exemplos, elas veem o que a gente faz, elas veem o que a gente pratica. Então não adianta você falar para ele: vai pra igreja, faz isso, faz aquilo, e viver no mundo, viver errado. Ele fala assim: ué, tá mandando eu fazer isso, mas tá fazendo outra coisa. Então, é isso. Posicione-se. Estejam debaixo da palavra de Deus. E eu vou ler outro versículo aqui do Salmo 127, que é como eu falei no início, né? A gente tem que dedicar tempo de qualidade a Deus. A gente se dedica a muitas coisas no nosso dia, ao trabalho, à casa, à correria, enfim. E às vezes para se dedicar a Deus, para Deus cumprir os planos dele que ele tem para sua vida, você não se dedica. Então, lá em Salmo 127, no versículo 1, fala assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Versículo 2: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Então, se você não tem o Senhor como base, se você não tem a vida espiritual como base, não adianta você correr, não adianta você trabalhar, não adianta você fazer 1000 coisas. Seu dinheiro não vai render, sua vida não vai ser abençoada. Vai acontecer muita coisa que você não vai entender. Tipo, eu tô correndo, nada acontece, tudo trava, tudo travado, tudo parado. É porque Deus não é o construtor da sua casa. O Senhor não está com você. Então coloque o Senhor como base. Finque a sua casa na rocha, que é Jesus Cristo, que é Deus, que é o Espírito Santo. Finque a sua casa. Construa a sua casa em cima dessa rocha. Porque você vai ver, vai vir vento, vai vir tempestade, porque nós não estamos livres de passar coisas ruins. Não é porque eu sou cristã que eu não vou passar dificuldade, que eu não vou passar luta, que eu não vou passar prova. Vou. Mas a minha casa está na rocha. Vai vir chuva, vai vir tempestade, vai vir lutas. Minha casa está na rocha, eu vou me manter firme, eu vou continuar firme. Por mais que às vezes a gente, né, na luta a gente vai enfraquecendo, Deus é o nosso sustento, Deus é o nosso suporte. Então, construa sua casa em cima da rocha. Se dedique a Deus. Dê tempo de qualidade à sua vida espiritual. Dê o seu dízimo do dia, 2 horas e 40 minutos do seu dia. Dedique a Deus, não precisa ser direto. Acorda de manhã, faz uns minutos de oração. Na hora do seu almoço, agradece a Deus antes de comer. Dedique um tempo a Deus. No final do dia, dedique outro tempo. Vá para a sua igreja, cultue a Deus junto com seus irmãos, com seus pastores. Deixe os seus pastores ministrarem na sua vida, que eles estão ali, não é por acaso. Deus os chamou para algo. Deus os chamou para nos ajudar a ser guiados no caminho dele. Então, é isso. Se alimente, busque. Os dias estão difíceis. Se a gente se afasta de Deus, a gente cai. Então, não se afaste. Se você está longe, volte. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite, entregue a chave do seu coração para Deus fazer as mudanças necessárias e viva a palavra de Deus. Amém? Se posicione. A gente costuma dizer que a igreja é um hospital, mas nós somos soldados de Cristo. Então, se a igreja é um hospital e nós somos os soldados, nós não temos que ficar lá na igreja doente o resto da vida, tomando soro, esperando as coisas acontecerem. Não. Soldados, quando eles estão doentes lá da batalha, eles estão lá tomando soro, mas tá, e aí? Quanto tempo eu tenho que ficar aqui?
Quanto tempo? O que é que eu tenho o que o Senhor quer trabalhar em mim? O que o Senhor quer me moldar? O que eu não tô vendo com essa situação que tá acontecendo? Porque tudo que acontece em nossa vida, de luta, tudo que Deus manda pra nossa vida é pra nos ensinar algo, pra trabalhar algo dentro de nós. Então, quando começar a acontecer as coisas, fala, Senhor, o que é que o Senhor quer trabalhar comigo? Pra mim ficar pouco tempo nesse deserto, ficar pouco tempo nessa prova. Eu não quero prolongar uma prova que eu posso resolver ali mais rápido, que eu posso sair dela mais rápido. Não tenha provas, tribulações, como fala? Eu não sei a palavra, mas tipo assim, que você se acostume a ficar ali naquele lugar. Não se acostume com uma prova, com uma luta, não se acostume. Pergunta, Senhor, o que o Senhor quer trabalhar em mim que eu ainda não vi? O que o Senhor quer me moldar que eu ainda não percebi, ainda não tô percebida disso? Seja como soldado. E aí? Quanto tempo tem que ficar no soro? Que eu tenho que voltar pra guerra. A guerra tá acontecendo lá, eles estão precisando de mim. Quanto tempo que eu vou ter que ficar aqui nesse soro? Nós temos que ser assim, porque as lutas não param, a igreja tem que estar forte e quando você precisar de ajuda, peça ajuda. Não fique sofrendo sozinho, a igreja também é para isso, para todos estarmos unidos, orando juntos, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Amém? É isso, fiquem com Deus, muito obrigada pela companhia novamente. Quarta-feira estaremos aí novamente com outra palavra. Como eu disse, o que vocês quiserem conversar, né? O que vocês quiserem de tema, me mandem. E é isso, conforme Deus for ministrando no meu coração, eu vou trazendo para vocês, porque aqui tudo é por Ele, para Ele e tudo é dele. Amém? A minha rede social não é mais minha, Deus tomou de conta e eu já entreguei na mão dele. Amém? É isso, irmãos. Que vocês tenham um excelente final de semana. E hoje, sábado, temos festividade não. Teremos culto dos jovens lá na minha igreja, 7h30. A Igreja Evangélica Sião. Fica lá na rua Dr. Mário Santiago, 225, lá no Monte Sião. Estão todos convidados às 7h30. Tá bom? Fiquem com Deus e até a quarta-feira.